Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu também ia falar do tema que o deputado Pedro Kemp falou no grande expediente. Só venho aqui para complementar, deputado, complementar não, para concordar, deputado Pedro Kemp, em relação à sua posição no que se diz respeito à questão dos agrotóxicos. Eu falei aqui na semana passada, e inclusive falei do projeto que nós apresentamos e que hoje nós colocamos uma emenda substitutiva em função de algumas alterações que foram feitas, e esse projeto ele fala sobre a questão da produção agroecológica. Eu não tenho dúvida em relação à vantagem, não só na questão da saúde, mas também na questão financeira dos produtos agroecológicos e também dos produtos orgânicos. Nós temos a certeza absoluta de que, nesse processo colocado como a chamada Revolução Verde, né, nas décadas anteriores, a Revolução Verde foi, na verdade, uma forma de promover uma produção, mas, como disse com muita clareza o deputado Pedro Kemp, baseado no processo de comercialização, baseado exclusivamente na questão do lucro. A lei que fala sobre a questão dos agrotóxicos, ela foi aprovada na comissão especial, né? E aí, deputado Eduardo Rocha, a comissão especial, ela só é formada exatamente quando tem um problema de polêmico em relação ao projeto polêmico, que tem que passar por mais que uma comissão de mérito, por exemplo. Então, se forma a comissão especial. E essa comissão especial verifica que ela teve 18 votos a favor e 9 votos contrários. E um detalhe que a gente chama em relação à votação dessa comissão especial, que a votação aconteceu a portas fechadas. Isso significa que esta comissão tinha muita polêmica nela em relação ao debate. Daí, então, a votação ser em portas fechadas. Nós temos ainda, deputados e povo que nos acompanha, aqueles que são envolvidos nessa questão, nós temos uma oportunidade ainda de promover algumas alterações em relação a isso. Por quê? Porque vai a plenário agora essa matéria. E, nesse sentido, é importante que a gente coloque a nossa posição em relação à questão. Por quê? Primeiro que a questão da produção orgânica, a produção agroecológica, ela está avançando não só em relação à questão daqueles que defendem de forma ideológica, que defendem uma posição em relação a isso, mas ela está avançando exatamente em função da consciência que a própria população está tendo em relação ao que significa você ter produtos na tua mesa, produtos sem veneno, produtos sem contaminação. E é nesse sentido que nós estamos fazendo essa discussão aqui. Quando foi feito o debate, eu era deputado federal à época, quando foi feito o debate em relação aos produtos transgênicos, e tinha aqueles que diziam, olha, não tem como, é irreversível a questão dos produtos transgênicos. E a gente dizia, nós não estamos aqui discutindo se ele vai acontecer ou se não vai acontecer. Nós estamos aqui discutindo o chamado princípio da precaução, que ele está no artigo 231 da Constituição Federal. Esse era o debate que a gente fazia quando estava no auge, na elaboração do convencimento em relação a produtos transgênicos. E hoje nós temos certeza absoluta de que existem alguns produtos que têm dúvida ainda em relação ao seu uso. E fizeram uma alteração em relação à Comissão Técnica de Biossegurança para facilitar, para avançar, para poder agilizar a questão da liberação da transgenia. E aí a gente dizia, e aí como é que está a questão do princípio da precaução? Hoje, por exemplo, já existe onde se colocava produtos para poder acabar com as ervas daninhas sem danificar aquela planta que estava colocada ali, porque ela era resistente a isso ou aquilo. Hoje já tem, a gente debatia isso há 10, 15 anos atrás,
Hoje já tem plantas resistentes, inclusive, a esses próprios agrotóxicos. Isso significa, então, que o próprio sistema, né, na verdade, a própria natureza, entendeu, desenvolveu algumas situações que a gente chama, nesse sentido de oferecer resistência àquele produto. A própria mutação fez com que alguns produtos, Dilemano, hoje se tornem resistentes, por exemplo, ao glifosato, que a gente chama isso de superpragas. Já apareceu no Rio Grande do Sul as chamadas superpragas, que os cientistas até agora não entenderam por quê, que coloca o agrotóxico, mas aquela planta que ela era para ser... não poderia ela estar naquele espaço, por quê? Porque o veneno acaba com ela, mas não acaba com a lavoura. E a planta, então, está resistindo. Isso é uma questão que ela está muito visível, que era chamada as superpragas. Em relação à questão do projeto que foi colocado, nós recebemos até aqui um documento que fala o que são os agrotóxicos. E diz assim: defensivos agrícolas são produtos químicos ou biológicos desenvolvidos a partir de pesquisa científica, utilizados de forma preventiva e controlada para proteger as lavouras do ataque e da proliferação de pragas, doenças e plantas daninhas, garantindo que o alimento chegue à mesa da população em condições de consumo mais seguros, em condições de consumo mais seguras de consumo. Eu não entendo essa contradição, porque está dizendo aqui muito claro que são produtos químicos ou biológicos desenvolvidos a partir de pesquisa científica, utilizados de forma preventiva e controlada para proteger as lavouras do ataque à proliferação de pragas. Agora, em determinado momento desta produção, quando houver resistência, o que vai acontecer? Vai ser aumentado o total, aumentado a litragem, vamos dizer assim, deputado, Vossa Excelência tem mais 3 minutos. De agrotóxicos para poder fazer com que se tenha o resultado necessário. Mas e aí? Esse resultado, ele é resultado econômico ou ele é resultado para a saúde? Esse é o debate que nós estamos fazendo aqui. Esse é o debate que tem que ser feito. Se você pega, por exemplo, um morango. Morango é o produto que mais concentra agrotóxico. Tomate nem se fala, né? O morango é algo assim impressionante. Até pela sua própria estrutura de cor, colorida, etc., atrai muito mais. E tem que colocar agrotóxico o tempo inteiro. Estou citando um exemplo do morango. Então, o que nós estamos colocando aqui, deputada Marilda, a nossa preocupação não é em relação à questão específica só do agrotóxico. É o que significa o uso do agrotóxico para a saúde humana. O que significa o uso do agrotóxico para a saúde humana? E aí eles procuram até denominar, colocar de uma outra forma a denominação. Ao invés de agrotóxico, chama de defensivos agrícolas. É um pacote de veneno, na verdade. Até o próprio remédio, se você tomar em dose desordenada, você tem problema. Você imagina, então, um descontrole em relação ao agrotóxico. E nós estamos vivendo aqui, deputado Herculano, uma situação muito complicada, que nós estamos na faixa de fronteira. De vez em quando a gente vê, e de uma forma bastante positiva, né, o DOF e outros, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, fazendo a apreensão, deputado Lídio, de caminhões de agrotóxicos que entram do Paraguai, sem saber que química que está usando, sem saber qual que é a formulação, de repente só rotulado. E aí? É nesse sentido que nós estamos querendo fazer o debate. Não é um debate como alguém veio aqui para a tribuna dizendo que esse debate a gente faz de forma ideológica. Não, não é um debate ideológico. O debate em relação à questão do uso do agrotóxico é um debate que tem que ser feito pela precaução, pelo princípio da precaução. E não dá para facilitar, porque diz assim, que em determinado momento fala assim que pode ser liberado
Análise de risco, até o nome que seja... Que pode ter uma liberação temporária. Ou seja, não tem certeza ainda, deputado Eduardo Rocha, como é que é esse agrotóxico, se ele vai ser prejudicial ou não, mas vamos liberar temporariamente, mas e depois, se der problema? Como é que faz? Pode ser branco, pode ser amarelo, entendeu? Tomara que não seja preto esse agrotóxico, entendeu? Aí o senhor está perguntando qual a cor dele, não tem nem sei a cor dele, mas qualquer cor. O problema é a maldade que ele faz, certo? Mas vamos liberar temporariamente, aí depois, e aí, se der problema, como é que faz? De quem é a culpa? É a mesma coisa que a gente falava em relação à questão dos produtos transgênicos. É a mesma situação. Queremos que seja utilizado o princípio da precaução. Não dá para imaginar que pode se liberar agrotóxicos da forma como estamos querendo, ou seja, do mesmo jeito que estão flexibilizando na questão do trabalho, parece que estão flexibilizando também na questão do uso do agrotóxico. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Grandão. Próximo orador.